Vamos conversar sobre emetropia e ametropias. As ametropias, também chamadas de vícios de refração ou erros de refração, são aqueles erros que fazem com que o sistema óptico ocular fique fora do foco. Em outras palavras, trocando em miúdos, nós vamos conversar sobre miopia, hipermetropia, astigmatismos e presbiopia. Essa aula é voltada para alunos de medicina, tem aspectos básicos e não tem como objetivo se aprofundar nos detalhes de cada uma destas ametropias. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse voltados a patentes, algumas relacionadas à refratometria, no entanto, nenhuma que será abordada nestas aulas que eu vou apresentar agora. Eu não posso falar de luz sem falar de três grandes pesquisadores da história da humanidade. São os três cientistas Isaac Newton, Thomas Young e Albert Einstein. Por que os três em especial? Isaac Newton determinou toda a geometria da propagação luminosa. Thomas Young questionou os conceitos de Isaac Newton. E Albert Einstein foi aquele que conseguiu unir ambos os conceitos. Nós podemos ver com mais detalhes aqui que nessa imagem da esquerda nós temos o primeiro livro de ótica de Isaac Newton, de 1704. Basicamente, neste livro ele definiu todos os conceitos da propagação luminosa de uma forma geométrica. Ele determinou todas as regras que determinam por onde os raios de luz se propagam, quando passam por prismas e lentes, por exemplo. Já nessa imagem, da direita, nós temos uma bolha de sabão, que foi exatamente o experimento que Isaac Newton nunca conseguiu explicar. Em toda a sua teoria da propagação luminosa, Isaac Newton não conseguia entender o porquê uma bolha de sabão se apresentava como um arco-íris. Foi Thomas Young que abordou a propagação luminosa na forma de onda, utilizando a ondulatória na propagação luminosa, e determinou que a luz se propagava em forma de ondas. E foi a genialidade de Albert Einstein que demonstrou que a luz, na verdade, ela se propaga na forma de ondas e também se propaga na forma de um objeto, ou seja, a dualidade da luz. Obviamente, nós não vamos abordar a dualidade da luz, mas fica aí uma ideia para aqueles que querem se aprofundar um pouco mais e estudar, é um assunto extremamente interessante. Mas eu vou falar um pouquinho. Esse experimento é o experimento que demonstrou, ou um dos experimentos que demonstra que a luz se propaga na forma de onda. Se nós imaginarmos que existe um canhão de fótons que vai emitir fótons separadamente, e este canhão tem um anteparo com duas frestas, se essa luz se propagasse única e exclusivamente como Isaac Newton havia proposto, essa luz iria atravessar estes anteparos formando uma imagem como essa, onde aleatoriamente os fótons atingiriam a tela final. No entanto, isso não acontece. Na verdade, quando eu faço esse experimento na vida real, a imagem que nós temos no anteparo ou na tela é uma imagem que vai formar ondas verticais, que determinam exatamente a propagação em forma de ondas. Esse é um experimento muito fácil de ser feito, você consegue fazer isso mesmo em casa. Mas vamos falar um pouquinho mais de luz antes de entrar na parte técnica. Isso aqui é uma homenagem a Vincent van Gogh, com um dos seus livros, um dos seus quadros, que é A Noite Estrelada. Por que eu comecei com esse quadro? É exatamente porque Van Gogh aqui mostra que na mente dele as estrelas tinham brilhos diferentes do que a gente vê hoje em dia. E eu quero falar sobre como nós vemos as estrelas, porque eu acho que se nós entendermos este conceito, nós vamos entender que toda a refratometria ela é baseada na transmissão da energia luminosa até os nossos fotorreceptores na retina, gerando uma imagem no nosso cérebro. Então, por que Van Gogh via as estrelas de maneira tão díspares ou tão diferentes umas das outras? Vamos falar um pouquinho sobre como nós vemos estrelas. Isso aqui é uma foto de um céu estrelado.
Nós podemos ver aqui na imagem do computador que algumas dessas estrelas têm brilhos maiores, outras têm brilhos menores. Eu não consigo aqui na tela do computador reproduzir isso, mas eu convido a todos aqueles que estão assistindo que repitam este experimento em uma noite estrelada de fato, idealmente sem lua cheia. O que vai acontecer? Quando nós olhamos para uma estrela mais brilhante, como por exemplo essa, nós vamos ver muito bem essa estrela. No entanto, ao olhar para uma estrela que tem um menor brilho, vamos pegar, por exemplo, esta estrela aqui. Ó. Na hora que eu olho para essa estrela apaga, ela deixa de ser percebida. E na hora que eu olho ao lado dessa estrela, vamos dizer que eu olho para cá, essa estrela que tinha apagado volta a aparecer. O porquê isso acontece? Porque quando olhamos para um ponto no céu ou em qualquer outro lugar, toda a energia luminosa desse ponto vai estar focalizada na nossa fóvea, que é a porção central da retina responsável pela observação de detalhes, de coisas finas. A nossa fóvea tem um tipo de fotorreceptor que é chamado cone. Os cones, apesar de darem uma visão extremamente nítida, extremamente detalhada e colorida, ele precisa de uma energia luminosa maior para ser capaz de determinar a luz. A periferia da nossa retina são os bastonetes. Os bastonetes geram imagens não tão detalhadas, em preto e branco, no entanto, requerem muito menor quantidade de energia luminosa, a ponto de desencadear uma reação neurológica e uma sinapse. Portanto, quando eu olho para aquela estrela menos brilhante, essa estrela pode não ter luz suficiente para excitar um cone. Quando eu olho ao lado, essa estrela que não tinha intensidade suficiente para excitar um cone, toca um bastonete e agora sim ela desencadeia uma reação eletroquímica que vai levar um impulso nervoso e, portanto, vai me permitir ver a estrela. Então, basicamente, o resumo é o seguinte: o nosso céu é muito mais estrelado do que aquelas estrelas que nós conseguimos ver individualmente. E isso tudo tem a ver com a energia, ou seja, a energia que está vindo daquela estrela, ela chega à nossa retina e ela pode ser utilizada de maneira clara e adequada, ou seja, em foco, ou ela pode desperdiçar energia ficando fora de foco. Se um míope olhar para as estrelas, ele vai ver muito menos estrelas se ele estiver sem óculos do que uma pessoa que é emétrope. Ou seja, nós temos que calibrar, ou nós temos que utilizar adequadamente a energia luminosa para sermos capazes de desenvolver uma imagem no nosso cérebro. E o nosso cérebro, e mais especialmente ainda a nossa retina, usa de vários truques para fazer com que nós possamos ver as coisas. Nós temos uma capacidade de adaptação e uma capacidade de manipulação da imagem que é inacreditável mesmo para os computadores mais modernos. A primeira coisa que a nossa retina faz, ela, ao detectar um ponto luminoso, ele aumenta a necessidade de luz ao redor daquele ponto para desencadear uma reação neurológica. E aqui eu consigo ver nessa ilusão de óptica que os pontos brancos ficam entre brancos e pretos quase que aleatoriamente. Isso é essa mudança de contraste que a nossa retina é capaz de fazer com o objetivo de aprimorar a qualidade das imagens que nós fazemos. A maior parte desse processamento não acontece no cérebro, mas na retina propriamente dita. Então vamos falar um pouquinho da propagação da luz antes de chegarmos nos erros de foco. Nós aprendemos, e eu já falei aqui, que a óptica geométrica determina geometricamente para onde os raios de luz vão se dirigir ao passar por diferentes meios. Por exemplo, nós aprendemos que os raios de luz, quando passam por uma lente convergente, eles vão convergir para o foco dessa lente, como demonstrado nesse desenho. Thomas Young demonstrou que, na verdade, a onda se propaga com uma luz e as lentes vão mudar a vergência, vão mudar a curvatura desta frente de onda que atinge o sistema óptico. De novo, não é aqui o objetivo de nós explicarmos a análise
por frentes de onda, nós vamos abordar e vamos utilizar a abordagem da óptica geométrica para explicar as ametropias. Apenas como curiosidade, eu citei para vocês a abordagem de Thomas Young. Então, o que a óptica geométrica determina? Né? Isso nós aprendemos no cursinho, até no ensino básico. Nós aprendemos que, ao passar por um sistema, nós conseguimos geometricamente determinar aonde esse objeto vai gerar uma imagem em foco. Dependendo do objeto ser um espelho, uma lente convergente ou divergente, também não é o foco desta aula nós discutirmos essa geometria. Nesse momento eu gostaria de definir o que é a falta de foco. Ou seja, esse desenho mostra exatamente como a imagem se forma em foco. Mas o que acontece fora desse ponto ideal? Aqui eu sei que a imagem no anteparo, no nosso caso a retina, está em foco. E o que acontece se o meu anteparo estiver antes ou depois desse ponto ideal de foco? Eu vou ter a imagem formada, mas essa imagem vai ter a sua energia inadequada, ou seja, ela não vai determinar pontos nítidos, vai ficar fora de foco. Tá? E isso é o que faz o míope ou o hipermétrope enxergarem pior quando não estão usando as devidas correções. Para falar em convergência e divergência, eu tenho que falar de dióptros. Dióptros têm definições muito claras, mas basicamente quando a luz muda de meios com diferentes índices de refração e essa interface entre esses dois meios não é plana, nós falamos que nós temos um dióptro. Por exemplo, eu tenho aqui um dióptro, se eu considerar a imagem vindo da esquerda para a direita, o raio de luz, ele vai enfrentar uma superfície convexa, tá certo? Então o que eu posso imaginar que vai acontecer? Essa superfície convexa vai convergir os raios, de tal maneira que o raio vai convergir para o centro de curvatura dessa superfície. No entanto, aqui eu vou chamar a atenção para um pequeno truque. Eu tenho aqui nestes números os índices de refração, 1 e 1,3. 1 é o índice de refração do ar, 1,3 é o índice de refração de muitos dos vidros ou acrílicos existentes, ou ao redor disso. O que acontece se eu tenho uma lente agora côncava? Nós vamos automaticamente falar que essa lente é uma lente divergente, o que está ok. Mas o que acontece se eu mudar os índices de refração? Agora eu estou fazendo um raio de luz vir de um índice de refração alto para um índice de refração baixo. E de novo, agora eu estou encarando uma lente que é côncava, mas com índice de refrações invertidos. E aí é interessante que, apesar de intuitivamente pensarmos que essa lente seria uma lente divergente, ela se torna uma lente convergente. Então, a convergência ou divergência de um raio de luz ou de um dióptro depende dos índices de refração e da curvatura do dióptro. E isso acontece no olho humano, como nós vamos ver agora. O olho humano tem vários dióptros. O primeiro dióptro existente é a face anterior da córnea, que é um dióptro entre o ar e o epitélio corneano. É claro que nós podemos evoluir isso em infinitas profundidades. Existe um dióptro entre o ar e o filme lacrimal, um dióptro entre o filme lacrimal e o epitélio corneano, um dióptro entre o epitélio corneano e o estroma corneano e assim por diante. Mas, para tornar um pouco mais simples, nós consideramos que o índice de refração de toda a córnea é semelhante, então é um dióptro apenas, que é um dióptro convexo para a luz que entra no olho, que vai de um índice de refração menor, o ar, para um índice de refração maior, que seria a córnea. Nosso segundo dióptro é a face posterior da córnea, onde eu pego o índice de refração da córnea e o índice de refração do humor aquoso, que é basicamente o índice de refração da água. Tá? Nós temos, de novo, para os raios que entram na luz, uma superfície convexa, mas agora de um dióptro de maior índice de refração para menor índice de refração. Vocês já devem estar imaginando que se o primeiro dióptro é convergente, o segundo é divergente. E de fato o é.
Nós temos ainda um terceiro e um quarto dióptro, que seria a face anterior e a face posterior do cristalino. De novo, a óptica mais avançada vai determinar o cristalino com um índice de refração complexo e, portanto, com várias áreas de refração dentro do cristalino. Mas, para os objetivos desta aula, nós vamos considerar esses 4 dióptros oculares. E é assim que a luz se propaga. Então, uma luz vindo daquela estrela que atinge o meu olho, ela vai mudar a sua refração ou a sua vergência ao passar em cada um desses dióptros, de tal modo que ao chegar na fóvea ela vai ser um ponto de luz, como ela é um ponto o objeto. Então, a imagem de um ponto deve ser um ponto de mesmo tamanho quando a imagem está em foco. Há algum tempo, ou há muito tempo atrás, Alvar Gullstrand determinou o olho como um sistema óptico. Para fazer isso, ele determinou as lentes do olho, os poderes refrativos, os índices de refração e as distâncias de cada uma das lentes. Então, quando ele determinou o olho como um sistema óptico, ele determinou que a face anterior e a face posterior da córnea distavam 0,55 milímetros ou 550 micra, a face posterior até a face anterior do cristalino cerca de 3 milímetros, o cristalino com 4 milímetros e o olho hemétrope com 16,6 milímetros da face posterior até a retina. Esses números, apesar de serem números ópticos, eles representam e deveriam representar a anatomia do olho. E, na verdade, a anatomia ocular é muito semelhante a isso, obviamente, dependendo do grau da ametropia do paciente, assim como da idade e de características pessoais, mas na média eu posso falar que esses números são muito parecidos com a média dos números anatômicos de um olho hemétrope, ou de um olho normal. O total do olho de Gullstrand tem 23,6 milímetros, que mais uma vez é muito semelhante à média do comprimento axial, ou seja, da medida do ápice corneano até a retina, de um olho hemétrope. Quais são os índices de refração determinados por Gullstrand? Ele determinou o do ar, que não foi ele que determinou, nós já sabemos que era 1. O índice de refração da córnea, 13771. E aqui nós vemos o índice de humor aquoso, 13347. O que significa? Que a face posterior da córnea vai de um índice de menor, de um meio de menor índice de refração para vai de um meio de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração. Depois o cristalino e a cavidade vítrea. E quais são as curvaturas determinadas por Gullstrand? Tudo em milímetros, tá? Então 7,8 é o raio de curvatura da face anterior do cristalino, 6,5, um pouco menos curvo a face posterior, e assim por diante. A face posterior do cristalino é considerada menos 6 porque ela é uma face côncava e não convexa, como todos os outros dióptros. No entanto, quando nós vamos para o poder dióptrico, e aqui está um resumo dos números de Gullstrand, mas quando nós vamos para os poderes dióptricos calculados a partir dos raios de curvatura e dos índices de refração, nós temos que a face anterior da córnea tem 49 dioptrias aproximadamente. A face posterior é uma lente divergente, com cerca de 6 dioptrias negativas, ou seja, diminuindo o poder refrativo da córnea como um todo. O cristalino vai ter aproximadamente 20 dioptrias e o olho, de uma maneira geral, tem 58,6 dioptrias. O que significa isso? O que são dioptrias? E, de novo, não quero passar aqui uma aula de física da propagação luminosa de vocês, mas dioptrias é o que nós vamos usar para determinar as ametropias. Quando nós falamos assim, um paciente tem 2 graus, entre aspas, de miopia, que seria a nomenclatura completamente inadequada, nós deveríamos estar falando, o paciente tem 2 dioptrias de miopia. Então vamos falar um pouquinho sobre dioptria. O que é uma dioptria e o que seriam essas 58,6 dioptrias que o olho humano tem conforme determinado por Gullstrand. Muitos de nós, apesar de muitos negarem, muitos de nós já usaram lentes de aumento
para queimar pedaços de papel, eventualmente até alguns insetos, formigas ou coisa que o valha. E se nós pensarmos um pouco, tentarmos lembrar pela memória, qual é a distância que nós temos que colocar essa lente para que todos os raios luminosos do Sol convirjam para um ponto. E eu vou falar para vocês que essa distância era de aproximadamente 20 centímetros, um palmo. Tá? Para essa distância ser de 20 centímetros, isso significa que essa lente tinha 5 dioptrias. E aí vem o número dioptria. Se a lente for de 3 dioptrias, e essas lentes de farmácia são vendidas normalmente com 3 ou 5 dioptrias, se ela for de 3 dioptrias, a distância focal dela vai ser 33 centímetros. Então, para aqueles que já começaram a fazer alguma conta, ela não é tão difícil. Se eu inverter a distância, eu vou chegar no poder dióptrico. Eu vou fazer de uma maneira mais simples para nós médicos. Uma dioptria significa que os raios do Sol que estão no infinito vão convergir para 1 metro. Se eu tiver uma lente que é 2 vezes mais forte, ela vai convergir para metade da distância. Ou seja, uma dioptria 1 metro, 2 dioptrias 50 centímetros. Se eu tiver uma lente de 4 dioptrias, essa lente vai focalizar para 25 centímetros. Ou seja, quanto maior o poder refrativo da lente, menor a distância de foco. Então vamos fazer algumas aproximações para entendermos um pouco do olho humano. Eu vou transferir essa lente convergente para o nosso olho, que em última instância é uma grande lente de convergência. É uma lente que converge para 58,6 dioptrias, é bastante. Para tornar o nosso raciocínio mais fácil, apesar de matematicamente falho, eu vou fazer arredondamentos no outro sentido. Eu vou assumir que a distância do ápice corneano ou do centro nodal do sistema óptico humano ou do olho humano até a retina são 2 centímetros. Para isso, eu precisaria de uma lente de 50 dioptrias. E, de novo, as coisas têm lógica, porque o olho tem um pouco mais de 50 dioptrias e tem cerca de 2 centímetros de comprimento. De tal maneira que essa capacidade de convergência do olho humano faz com que a imagem da retina de uma estrela colocada no infinito fique em foco na nossa fóvea. E isso também explica uma coisa interessante, que eventualmente nós vemos nos consultórios. Se uma pessoa emétrope olhar para a luz do sol, ela vai queimar a sua retina da mesma maneira que os insetos são queimados. E isso é uma lesão irreversível da retina. Hoje em dia, eventualmente, nós temos pessoas que ficaram em estados de torpor, muitas vezes associado ao uso de drogas, e dormiram com o olho aberto ou olharam para o sol de uma maneira inadequada, e isso vai levar a uma queimadura de retina irreversível. Eventualmente, algo semelhante pode acontecer com o uso de apontadores a laser muito potentes. Tá? Então vamos falar um pouquinho das ametropias agora. Então as ametropias que eu vou abordar nessa aula são a miopia, a hipermetropia, os astigmatismos e a presbiopia. Então o que acontece na ametropia? A ametropia é um defeito do foco. Eu peguei aquele sistema óptico, se um olho é métrope, a imagem focalizou na retina, num olho míope, essa imagem está focalizando antes da retina, ou a retina está localizada além do foco. Enquanto no hipermétrope, essa imagem está se focalizando além da retina, ou a retina está colocada antes do plano do foco. Tá? Basicamente é isso. O astigmatismo nós vamos abordar mais para frente. O astigmatismo é uma metropia especial e um pouco mais complexa de se entender. Então, de novo, a emetropia, os raios vindos do infinito vão focalizar na fóvea como um ponto. Na miopia, os raios vão focalizar antes da retina e na hipermetropia, os raios de luz vão focalizar além da retina ou após a retina. Vamos elaborar um pouquinho mais. Eu vou falar para vocês que tem 2 maneiras desse olho estar fora de foco. O olho pode ter o tamanho diferente ou o tamanho errado,
ou ele pode ter poderes dióptricos diferentes. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu altero o índice, a gente chama de alteração de índice, na verdade é a alteração do poder dióptrico ocular, ou seja, eu faço o olho ficar com mais do que 58,6 ou menos do que 58,6 dioptrias de poder de convergência. De tal maneira que eu tenho 3 olhos do mesmo tamanho, sendo que o primeiro olho, o poder refrativo do seu sistema óptico, ou o poder de convergência do seu sistema óptico, é compatível com o tamanho do olho. No segundo, o olho tem o mesmo tamanho. No entanto, esse poder refrativo é muito maior, é mais positivo, tem mais do que 58,6 dioptrias de poder refrativo e, portanto, converge os raios de luz para antes da retina. E esse aqui, o poder refrativo é muito fraco e ele não consegue convergir até a retina, levando o foco para além da retina. E aqui eu tenho, então, um olho hemétrope em laranja, um olho míope em vermelho e um olho hipermétrope em verde. Mais uma vez, agora nós vamos abordar outra maneira desse olho estar fora de foco. Eu vou alterar o tamanho do olho. Eu tenho agora o mesmo poder refrativo, no entanto eu tenho um olho maior. O que vai acontecer? Aquela imagem que estaria em foco em um olho de tamanho normal, para um olho maior, aquela imagem fica em foco antes da retina. Tá? E no hipermétrope, de novo, agora eu tenho um olho pequeno, e para o mesmo poder refrativo, essa imagem vai ficar em foco além da retina. Então, de novo, agora eu tenho ametropias por alterações do tamanho do olho. O olho hemétrope tem um olho de um tamanho normal, e eu vou colocar isso entre aspas. O olho míope tem um olho maior e o olho hipermétrope um olho menor. A grande maior parte das ametropias eu vou ter sempre uma conjunção. O olho míope, além de ser maior, ele pode ter um maior poder refrativo, a depender do tamanho da miopia ou da intensidade da miopia. E o olho hipermétrope, ele pode ter um poder refrativo menor e também ser um olho menor. Eventualmente eu vou ter situações onde eu tenho um sistema óptico muito convergente, um olho pequeno, e eu tenho um olho hemétrope. Bom, então essas são as definições das ametropias por índice ou ametropias axiais ou pelo tamanho do olho. Como é a emetropia no mundo? Isso tem mudado muito nas últimas décadas, nós temos um aparecimento de miopia muito maior, mas se nós considerarmos a população como um todo, nós temos mais hipermétropes do que míopes. Isso por uma questão muito clara. O olho evolui da hipermetropia para a miopia. Toda criança nasce hipermétrope, exceto se ela tiver uma doença de uma miopia muito alta. Mas é comum ou não é incomum uma criança nascer com 8 ou 10 dioptrias de hipermetropia. Essa hipermetropia vai diminuindo porque o olho vai crescendo e, portanto, o foco vai se tornando melhor. Mesmo assim, nós vamos ter, até na infância, a grande maioria dos pacientes hipermétropes. Na adolescência, em alguns países do mundo, a maioria já se torna míope. Nós não temos números fidedignos da miopia ou da prevalência de miopia no Brasil, mas o que nós podemos afirmar é que nas áreas rurais, e mesmo em alguns estudos feitos aqui no Brasil e fora do Brasil, as áreas rurais continuam tendo uma prevalência muito baixa de miopia. Quando eu digo muito baixa, é menor do que 10%. Já nas áreas urbanas altamente civilizadas, a incidência de miopia nos jovens ultrapassa os 50%, 60%, às vezes até mais do que 60%. No entanto, os hipermétropes, de uma maneira geral, não precisam de óculos, e nós vamos ver o porquê mais para frente. A necessidade de óculos para miopia ela começa com intensidades muito pequenas de miopia. Uma pessoa que tem uma dioptria de miopia normalmente vai requerer óculos, pelo menos para algumas situações. Por exemplo, ver uma televisão, dirigir, andar por um shopping center ou coisa que o valha. Já um hipermétrope, a depender da idade, ele vai poder ficar sem óculos mesmo com 3, 4 dioptrias de hipermetropia. Então, apesar de nós termos mais hipermétropes, nós temos mais míopes usando óculos, e eu vou explicar daqui a pouco por que os hipermétropes conseguem enxergar bem mesmo sem o uso de óculos.
Eu preciso falar de um ponto para poder explicar isso para vocês mais para frente, que é um conceito da acomodação. A acomodação agora não é mais a questão do olho estar em foco ou fora de foco, mas é a capacidade do olho de mudar o foco. O nosso olho tem essa capacidade. O nosso olho consegue pegar uma coisa que está em foco no infinito ou a 5 metros de distância e a gente pode ir se aproximando até 50 centímetros, até 30 centímetros, e esse objeto vai continuar em foco. Como se eu tivesse com uma máquina fotográfica automática e eu vou caminhando e esse foco vai ajustando. O que faz esse foco ajustar no nosso olho é o cristalino. É a lente interna do olho, que ele tem a capacidade de mudar o seu poder refrativo. De tal maneira que nós falamos que para longe, um objeto, por exemplo, da televisão a 5 metros, vamos assumir que 5 metros seja longe o suficiente, mas nós já sabemos que 5 metros desencadeia uma ametropia de 0,2 dioptrias. Vocês lembram que 20 dioptrias vai dar 50 centímetros, portanto, 5 metros dá 0,2 dioptrias. Mas vamos assumir que 0,2 dioptrias ou 0,2 dioptrias seja irrelevante. Então eu estou vendo a minha televisão a 5 metros, ela está em foco. Tudo bem. Se eu me aproximar para perto dessa televisão, vamos dizer 30 centímetros ou 50 centímetros dessa televisão, os raios que vêm da televisão não vêm mais paralelos. Eles vêm divergentemente. E aí, aquele poder refrativo do meu olho, que era capaz de ver a imagem em foco, iria fazer com que essa imagem ficasse embaçada. Eu não conseguiria ver a televisão nítida a 50 ou a 30 centímetros, porque eu preciso de um maior poder refrativo para compensar essa divergência que está demonstrada nesses raios, nesse desenho dos raios de luz aí. Como que o nosso olho corrige isso? Aumentando o poder refrativo do cristalino. Na hora que ele aumenta o poder refrativo do cristalino às custas da contração do músculo ciliar, e aí nós estamos falando de anatomia novamente, eu consigo fazer aquele olho de 58,6 dioptrias agora ter 61,6 dioptrias. 3 dioptrias a mais para compensar a leitura, por exemplo, a 33 centímetros. Essa acomodação é às custas do esforço do músculo ciliar. Tá ok? Por que algumas pessoas vão falar assim, nossa, depois que eu leio 5 horas eu estou cansado, eu sinto uma sensação de peso no olho? Porque muitas vezes esse esforço do músculo ciliar pode ser intenso demais e levar a sintomas. Os sintomas do uso excessivo da acomodação ou do uso excessivo do corpo, do músculo ciliar, é chamado de astenopia. É muito importante para os médicos entenderem o que é a astenopia. A astenopia, muitas vezes simplificada como uma dor de cabeça, é um pouco mais elaborada que isso. A astenopia, ela é uma dor de cabeça leve, sempre leve, ela normalmente é holocraniana, ou seja, ocupa toda a cabeça, não tem características pulsáteis e está obrigatoriamente associado ao esforço visual, em especial o esforço visual de leitura. E nós vamos ver mais para frente de novo que os hipermétropes vão ter maior esforço do que os hemétropes ou os míopes se estiverem sem óculos. Então, a acomodação, resumindo o que eu acabei de mostrar para vocês, é que o olho tem a capacidade de aumentar o seu poder dióptrico pelo aumento da curvatura do cristalino e, portanto, mudar o foco de longe para perto, vírgula, às custas da contração do músculo ciliar. Tá ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre coisas interessantes que já foram inventadas, só para tentar relaxar um pouquinho. Eu estou mostrando aqui para vocês uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo vai ser capaz de detectar o que é. É um alfinete, né? Aqueles alfinetes usados em fralda. Por que eu estou mostrando uma coisa tão simples para vocês? Porque se nós pegarmos um alfinete comprado hoje numa farmácia, ele vai ser muito semelhante a esse que vocês estão vendo. No entanto, este alfinete que eu estou mostrando para vocês, ele foi encontrado numa ruína na Grécia entre o século 12 ou 15 antes de Cristo. Dá para entender o quanto é antigo esse alfinete e esse alfinete continua com o desenho perfeito?
Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque eu quero falar um pouquinho, rapidamente, isso não tem nada a ver com a aula sobre ametropias, sobre as grandes ideias. Cada vez mais nós estamos num mundo onde as pessoas querem ter grandes ideias e uma grande ideia vai ser brilhante e vai mudar o mundo e vai ficar milionário e vai ficar famoso. É importante a gente entender que a gente não precisa ter uma grande ideia, a gente precisa ter uma boa ideia. Como teve aquela pessoa que inventou o alfinete no século XV a.C. Muitas vezes isso não requer um estalo, porque nós temos milhões de pessoas no mundo que teriam o mesmo estalo ao mesmo tempo. Muitas vezes isso requer estudo. Tá? Eu gostaria de citar um exemplo para vocês de como que o estudo pode levar a uma ideia brilhante. Isso aqui agora está em moda, vocês devem estar vendo aí pela internet, de vez em quando se deparam com um óculos igual a esse. Esse é um óculos vendido por aproximadamente R$ 100 fora do Brasil, no Brasil estava um pouco mais caro. Esse óculos ele tem uma característica, ele tem duas lentes. Aqui eu mostro para vocês o desenho dessas lentes em perfil. Para aqueles que gostam de inovações ou de grandes ideias, ela tem aqui, esse é o formato de lente, é um formato aqui que parece um S, como vocês estão vendo. E esse óculos ele tem um parafuso. Esse parafuso está colocado aqui, ó, e você roda esse parafuso e essas lentes deslizam uma sobre a outra. Tá? Quando essas lentes deslizam, esse óculos vai de 3 dioptrias de hipermetropia convergente até 6 dioptrias de miopia divergente. Essa lente, ele ganhou um prêmio Nobel com ele é um físico que ganhou um prêmio Nobel desenvolvendo uma aeronave que era capaz de detectar onde estavam sendo construídas bombas atômicas. Então, para aqueles que gostam de ter grandes ideias, as grandes ideias normalmente vêm depois de muito estudo. Tá? Então eu aconselho a vocês continuarem estudando. Vamos voltar ao nosso assunto. O nosso assunto sobre a miopia. Então, o que é o olho míope? O olho míope, ele tem o foco ajustado para perto. Ou seja, o poder dióptrico do olho é muito forte para o tamanho do seu olho. Em inglês, o míope é chamado de nearsighted, ou seja, com visão para perto. Isso é verdade dependendo da intensidade da sua ametropia. E nós vamos ver isso agora em alguns instantes. Então, o olho míope, para longe, ele enxerga embaçado. Então, as histórias do míope, que muitos de vocês já ouviram. O míope, antes de usar óculos, nunca tinha percebido que as árvores tinham folhas, porque ele olhava a árvore e via a árvore como um borrão verde. Ou que o céu tinha estrelas. Ou que é muito comum, que a lua tinha manchas dentro da lua e não era só uma bola branca. Essas são características do míope que não sabe que é míope. No entanto, o míope, quando ele está lendo para perto, lembrem-se que os raios vêm divergentemente. Se ele estiver lendo a 50 centímetros, pela fórmula da dioptria, esses raios vêm divergentes de 2 dioptrias. Esses raios sendo divergentes e o olho sendo míope, esse excesso de poder convergente do olho míope faz com que ele consiga enxergar bem para perto. De tal maneira que um míope de 2 dioptrias lê perfeitamente sem óculos a 50 centímetros, sem nenhum esforço do músculo ciliar, sem nenhum esforço acomodativo. Por isso que um míope de 2 dioptrias prefere ler um livro sem óculos do que com óculos, porque ele consegue ler sem nenhum esforço acomodativo. Então é como se o olho míope fosse feito para leitura. E aí vem um dos grandes enigmas da medicina. Né? Nós não sabemos se o míope lê muito porque é míope ou se ele é míope porque ele lê muito. Essa é uma dúvida que nós nunca vamos saber, mas com certeza o míope pode ter uma característica mais frequente psicológica de introspecção, o nerd, ele é normalmente demonstrado ou figurado como uma pessoa de óculos, tá? Então, como que o míope enxerga? O míope enxerga bem para perto e embaçado para longe. É o que essa foto tenta demonstrar. E o míope não pode fazer nada para enxergar melhor aqui para fora, a não ser
usar óculos, lentes de contato ou eventualmente uma cirurgia refrativa. Mas tem um truque que o míope pode fazer e eu acho esse um assunto interessante para o estudante de medicina. E vocês com certeza já viram isso. O míope pode fazer isso aqui, ó. Olhem no meu rosto, ó, para enxergar melhor. Ele pode espremer os olhos. E isso nós falamos de fazer uma fenda estenopeica. Isso é um artifício óptico para que uma imagem fora de foco fique em foco. Para aqueles que gostam de fotografia, equivale a você pegar uma máquina fotográfica e diminuir o diafragma, ou o orifício do diafragma de uma lente fotográfica. Isso faz com que a máquina fotográfica fique mais tolerante à falta de foco. Se você quiser fotografar um esporte e nesse esporte uma bola que vem em diferentes distâncias, o que você quer é um diafragma muito pequeno, ou seja, um buraco muito pequeno para que o foco seja mais tolerante. E o míope faz isso espremendo os olhos. E o fato de espremer os olhos é da onde vem a palavra miopia do grego. Porque quando foi determinado que algumas pessoas eram míopes, o que se sabia é que as pessoas espremiam os olhos para enxergar melhor. Ponto. Então, se você, que vai se tornar um pediatra, vai se tornar uma obstetra, um cirurgião, e alguém fala assim, nossa, o meu filho agora fica espremendo os olhos para ver a televisão. Óbvio que sempre existe a chance disso ser um comportamento aprendido. Mas em não sendo um comportamento aprendido, muito provavelmente essa criança está desenvolvendo miopia. Vamos continuar. Voltando à nossa fórmula das dioptrias. O míope de 3 dioptrias, ele enxerga perfeitamente a 33 centímetros. O míope de 5 dioptrias enxerga perfeitamente a 20 centímetros, sem necessidade de acomodação. O míope de 10 dioptrias enxerga perfeitamente a 10 centímetros. Aí aquele conceito de que o míope enxerga bem para perto passa a não ser tão válido. Ele enxerga bem para perto. O míope de 10 dioptrias ele enxerga bem para perto. Só que ele não enxerga a 30 centímetros para ler um livro. E ele vai precisar de óculos para isso. Ele vai precisar de óculos para corrigir a miopia dele. Porque o foco dele é em 10 centímetros e ninguém consegue ler um livro a 10 centímetros, porque é muito perto. Então, se algumas intensidades de miopia são úteis na visão para perto, outras nem tanto. Tá? Então, as altas miopias, e vamos falar um pouquinho do comprometimento das considerações médicas da alta miopia. Né? Então, a alta miopia, normalmente considerada acima de 6 dioptrias, elas normalmente têm o seu componente axial, ou seja, o olho é maior do que o normal. Tá? Isso é muito pouco provável que um míope de mais de 6 dioptrias não tenha um olho maior do que a população média, exceto se ele tiver uma doença corneana. Então, de novo, voltando à miopia de índice e à miopia axial para vocês lembrarem. Qual que é a história natural da miopia? Basicamente, a miopia sempre evolui. E principalmente nas 2 primeiras décadas de vida. A outra resposta que nós nunca vamos ter para quando o paciente nos questiona é: quando vai parar de crescer a minha miopia? Não sei. Normalmente ela cresce mais nas 2 primeiras décadas de vida, mas não é incomum nós vermos pacientes que aos 35, 40 anos de idade essa miopia ainda está aumentando ou essa miopia apareceu nessa época. Mas, de uma maneira geral, ela aparece na adolescência e evolui até o final da 2ª década de vida de maneira mais intensa. A partir daí, a evolução passa a ser menos intensa. O trabalho visual para perto está associado com a progressão da miopia. Olha, eu vou repetir. O trabalho visual para perto está associado à progressão da miopia. Nós não sabemos, até hoje, não existem evidências científicas de que o esforço visual para perto causa a miopia. Lembrem que eu falei que nós não sabemos se o míope é míope porque lê muito ou se ele lê muito porque é míope? Existem inúmeros trabalhos tentando comprovar uma associação de causa e efeito, uma relação de causa e efeito entre o trabalho visual para perto e o aparecimento ou aumento da miopia. Isso ainda não foi possível. Há fortes indícios, mas não há uma evidência inquestionável disso. No entanto, hoje já há evidência inquestionável de que a falta de exposição a ambientes abertos
aumenta a chance da progressão da miopia. Então, quando uma criança fica restrita dentro de casa, sem exposição a ambientes abertos, ela tem mais chance de ser míope do que aquela que é exposta com mais frequência a ambientes abertos. O que são ambientes abertos? Ambientes abertos são ambientes com exposição à luz solar. Nós não sabemos se é a luz solar, existem fortes indícios de que seja a luz solar, mas pode ser também pela falta de um bloqueio óptico, ou seja, quando uma criança está numa fazenda, ela não tem nada perto para ela ver, tudo é longe para ela ver. Mas nós não sabemos qual é o fator que mais influencia, mas existem trabalhos científicos demonstrando que talvez seja a falta de exposição à luz solar propriamente dita. Quanto é necessário? Pelo menos 14 horas por semana para haver uma diferença estatística entre aquelas crianças que evoluem a miopia e que não evoluem a miopia. E a diferença é pequena, é menos de meia dioptria por ano a diferença da evolução entre aquelas crianças que ficam dentro e que não ficam dentro do ambiente. Uma criança de 10 anos vai viver até os 20, meia dioptria, isso pode fazer uma diferença. Considerações oftalmológicas. Um olho com uma miopia axial é mais susceptível a doenças da retina, alterações retinianas que são decorrentes do aumento do tamanho do olho. Por exemplo, o descolamento de retina, por exemplo, algumas degenerações retinianas. O olho míope também é mais associado ao glaucoma, mas não pelo seu aumento do tamanho axial, mas por outras alterações anatômicas que nós não entendemos completamente. O aparecimento ou a evolução inesperado da miopia, especialmente após a 6ª década de vida, pode estar associado à catarata. Como eu falei, a miopia ela evolui mais intensamente até a 2ª década. Entre os 40 e os 60 anos, a miopia praticamente não evolui na grande maioria dos casos, mas eventualmente pode evoluir. No entanto, uma pessoa que não era míope, ela não fica míope de 3 dioptrias dos 60 aos 62 anos de idade. Se isso aconteceu, se o seu sogro, se o seu tio ou seu avô chegou numa festa e falou: nossa, até o ano passado eu não conseguia ler nada. Hoje eu estou melhorando, porque eu consigo ler tudo sem óculos. Ele está falando em outras palavras. Eu me tornei míope. Ele está falando, eu me tornei míope no último ano. Com certeza ele desenvolveu uma catarata. A catarata faz um tipo específico de catarata, não são todas as cataratas, mas um tipo específico de catarata cria um dióptro a mais dentro do cristalino. É chamada catarata nuclear. E essa catarata nuclear aumenta intensamente o poder refrativo do cristalino, o poder refrativo do olho, tornando o olho míope mais míope, tornando o olho hipermétrope menos hipermétrope, tornando o olho emétrope míope. Um aparecimento abrupto da miopia, considerando agora sistemicamente, o que isso pode significar da saúde do paciente? Ele pode estar associado à hiperglicemia, mas isso não quer dizer que o diagnóstico de diabetes é feito porque o paciente ficou míope. É muito raro, já aconteceu, eu mesmo já vi pacientes que não sabiam ser diabéticos, mas para os médicos, estudantes de medicina terem uma noção, ele desenvolveu 2 dioptrias de miopia e ele tinha uma glicemia próxima de 500, entre 400 e 500. Então é uma glicemia extremamente alta. É raro uma pessoa desenvolver essa hiperglicemia sem ter tido sintomas da diabetes antes. Mas ele pode estar associado à hiperglicemia. Ele pode também estar associado a algumas lesões muito específicas neurológicas, e isso é muito raro, que desenvolvam um reflexo da acomodação por uma lesão cerebral. Muito raro, nós não temos que abordar esse assunto nesse momento. Epidemiologia da miopia. Aquilo que eu acabei de falar para vocês. O que nós temos de concreto? Quais são os fatos? A prevalência de miopia, por exemplo, em Taiwan, que é um país altamente civilizado, metropolitano, né? Ou seja, tem muitas cidades, e nós estamos falando nas áreas urbanas de Taiwan, ela veio de 25% a 80%. E esses 3 exemplos são muito comuns, né? Taiwan, Hong Kong e Singapura. Então, nas últimas décadas, eu tripliquei a quantidade de míopes. Nos países ocidentais, ela vai ficar em torno de 30% a 50%, a depender se eu estou avaliando isso em áreas urbanas ou áreas rurais. No entanto, quando eu vou lá para o interior do Brasil, para a área extremamente rural do Brasil, como por exemplo
nesse município de Pauini, que nós fizemos um estudo, ou dentre os índios do Xingu, o município de Pauini fica na divisa do Amazonas com o Acre. A incidência vai ficar entre 3% e 5%. Então esses são fatos. Como eu falei, se nós considerarmos que o esforço acomodativo já foi considerado como causador da miopia, qual que seria a hipótese que essas pessoas ficariam míopes? Seria porque o esforço acomodativo levaria a um aumento da pressão na cavidade vítrea e fazendo com que o olho crescesse mais. Tá? Isso seria uma teoria que não é verdade. Então aqui está o município de Pauini, como eu falei para vocês, o Parque Indígena do Xingu. Eu quero mostrar para vocês um trabalho que é um trabalho seminal, um trabalho brilhante, que foi realizado por este grupo aí acima e publicado há mais de 10 anos atrás. Na verdade, nós temos aqui duas variáveis e esse gráfico resume muito bem isso. Eu tenho aqui a variável da intensidade de leitura ou de trabalho para perto e é classificado entre alta, moderada e baixa. E aqui eu tenho a exposição a ambientes externos, outdoor. E ela é alta, moderada e baixa. O que nós já vemos? Se eu pegar aqui um paciente que tem pouco trabalho para perto, o fato de ter uma baixa exposição em ambientes abertos aumenta muito a chance de desenvolver miopia. Se eu pegar agora uma população que tem um alto trabalho para perto, ou seja, lê muitos livros por dia, a mesma coisa. Aqueles que se expõem muito pouco ao ambiente externo vai desenvolver ou tem uma chance muito maior de desenvolver miopia. Mas, se eu olhar agora horizontalmente, eu vejo que o paciente com grande exposição de trabalho para perto e com baixa exposição de trabalho para perto não tem grandes diferenças entre o desenvolvimento de miopia. Eles ficam mais ou menos parecidos, tá? Mas, se eu pegar qual que é a coluna mais alta, é aquele que lê muito livro e se expõe pouco a ambientes externos. Tá? Então essa é o que nós temos hoje, né? E nós temos um segundo trabalho que eu acho muito interessante, que compara Singapura e Sydney. E ele pega única e exclusivamente crianças que tenham a genética completamente chinesa. Ou seja, o pai é chinês, a mãe é chinês. Só que uma parte mora em Singapura, a outra parte mora em Sydney. E qual que é a conclusão rápida? A miopia em Singapura era em torno de 30% das crianças com mais de meia dioptria de miopia. E em Sydney, 3%. Nós estamos falando num número muito alto de diferença, tá bom? De prevalência de miopia acima de meia dioptria. A primeira conclusão que todo mundo vai falar por causa do nosso estereótipo é falar assim, as crianças de Singapura liam muito mais e por isso se tornaram míopes. E é por isso que esse trabalho ele é seminal. Por quê? Isso aqui, olha, é o número de livros lidos por semana. Em Sydney, 4 livros e meio por semana. Tá bom? Em Singapura, 2 livros e meio por semana. Ao contrário do nosso estereótipo, as crianças de origem chinesa que moravam em Sydney liam muito mais do que as crianças que moravam em Singapura. Mas, mesmo assim, desenvolveram 10 vezes menos miopia. Então isso questiona a influência da leitura ou do trabalho para perto, ou até do celular, na gênese ou na progressão da miopia. No entanto, quando eu vou para essa minha segunda linha aqui, olha, quantidade de horas por semana de atividades externas. Em Sydney, 14 horas. Lembra aquele número mágico que eu falei para vocês? Em Singapura, 3 horas. Então esse é provavelmente o maior fator de risco para o desenvolvimento ou para a progressão da miopia. Eu vou abordar um pouquinho a bioquímica da miopia também, tá? Nós vamos falar rapidamente porque esse é um assunto muito complexo, mas de novo, vocês são estudantes de medicina. Os estudantes de medicina têm que saber isso. Eu vou falar alguns fatos para vocês. Então, qual que é o gênese da miopia, o fator ambiental no gênese da miopia? Que é a colocação de lentes negativas em primatas gera a miopia. Ou seja, eu ponho um óculos negativo e esse borramento da visão daquele olho vai fazer com que esse olho cresça mais do que o outro.
Isso é inquestionável, isso é um fato. Então eu estou falando, em outras palavras, que eu consigo influenciar na miopia, não só geneticamente, mas com um fator externo, com um fator ambiental, no caso, a colocação de lentes negativas. Qual que é o outro fato? Se eu colocar um colírio de atropina nesses mesmos primatas e colocar lente, esse olho não fica míope. O que o colírio de atropina faz? O colírio de atropina inibe a acomodação. Então o primeiro conceito era esse, olha, é a acomodação que está causando a miopia. No entanto, o que se observou? Vamos ver aqui, o no entanto vem depois. Então esse é o experimento, né? Qual que era a hipótese? Eu ponho uma lente negativa na frente do olho, o nervo óptico leva essa informação para o cérebro tem o núcleo da acomodação, o núcleo da acomodação, através do nervo oculomotor, aumenta a acomodação, esse aumento da acomodação aumentaria a pressão vítrea, e essa pressão vítrea faria com que o olho crescesse. Essa foi a teoria desenvolvida por D.J. Coleman, de Nova York. E isso ele desenvolveu essa teoria, ou ele estressou essa teoria em 1970. Esse é o Dr. Jackson Coleman, esse é o mesmo. Ele está aqui ao lado da doutora Norma Aleman, que também é professora da Unifesp. E, infelizmente, nesse dia ele está usando um óculos que diz Tor. Nós estávamos na Alemanha, e esse Tor, em alemão, quer dizer Go. Eu não gosto de lembrar esses momentos, não são momentos agradáveis para nenhum de nós, mas essa foto foi retirada um dia antes do fatídico 7-1. Por isso que nós ainda estávamos sorrindo. Acho que o Dr. Coleman continuou sorrindo, já a doutora Norma e eu mesmo nem tanto. Vamos falar de novo, então, da gênese da miopia no fator ambiental. No entanto, né, voltando ao no entanto, as lentes negativas também induzem miopia em galináceos. E os galináceos não têm acomodação colinérgica, ou seja, eu ponho a lente negativa faz com que o olho da galinha aumente, mas a galinha não tem acomodação. Isso questiona a teoria do Dr. Coleman de que seria um aumento da acomodação com aumento da pressão vítrea. E mais, se eu pegar esses primatas e destruir o núcleo da acomodação, aquele que faz com que desencadeie a acomodação, a miopia foi induzida da mesma maneira. Qual que é a conclusão desses achados? E obviamente que eu estou simplificando. A conclusão é que a atropina inibe a indução da miopia, que é causada por um borramento retiniano, mas que não envolve a acomodação. Ok? O que nós sabemos? A retina tem receptores colinérgicos muscarínicos, M3. E o músculo ciliar tem os receptores M1. A atropina inibe os M1 e os M3. Ela é antagonista do M1 e do M3. Portanto, quando eu uso a atropina, eu estou bloqueando a acomodação, mas eu também estou bloqueando os receptores muscarínicos que existem na retina, não na acomodação. Tá? Então a conclusão seria o quê? O borramento cortical ativa de alguma maneira os receptores colinérgicos retinianos. A atropina bloqueia esses receptores colinérgicos retinianos, prevenindo a indução da miopia por um mecanismo que não é acomodativo. Tá? Então a segunda teoria seria essa aqui. Eu ponho uma lente negativa, essa lente negativa leva uma imagem ao cérebro que está fora de foco, ou seja, está embaçada. De alguma maneira o cérebro devolve esta informação para os receptores colinérgicos retinianos e faz com que o olho cresça. Essa era a segunda teoria, que também não é verdadeira, como vocês vão ver para frente. Porque, no entanto, a destruição da via aferente, ou seja, o nervo óptico, não preveniu a indução da miopia por barramento visual. O que eu quero dizer é o seguinte: se o olho estiver íntegro, mas o cérebro não estiver recebendo nenhuma imagem, o olho vai continuar sofrendo o efeito da imagem borrada e vai crescer mais. Portanto, a conclusão mais recente seria o seguinte: a indução da miopia é causada por borramento visual, ela é colinérgica, ela é muscarínica, ela não é acomodativa e, mais do que isso, ela acontece dentro da retina, ela é intrarretiniana. Então, se eu tiver um antagonista muscarínico específico, que eu consiga inibir única e exclusivamente os receptores da retina,
eu poderia prevenir a miopia e não causar a cicloplegia, ou a perda da acomodação, que não é agradável. Então, a imagem retínica e ação do colágeno, que nós não sabemos como isso acontece, seria exatamente assim. Eu ponho uma lente negativa, um processamento retínico detecta que esta imagem está fora de foco, os receptores colinérgicos intrarretinianos são ativados e o olho cresce. Tá? Então, de novo, se eu tivesse um antagonista colinérgico específico para a retina, eu poderia inibir a miopia sem cicloplegia. Esse antagonista existe, um deles é chamado pirenzepina. Os primeiros estudos com eles, há muitos anos atrás, demonstraram eficácia, no entanto, é muito difícil conseguir fazer a pirenzepina atingir a esclera posterior ou a retina. Ela é uma molécula grande. Tem novos estudos feitos ano passado tentando fazer com que a pirenzepina atinja utilizando nanoestruturas, mas ainda por vir os próximos capítulos. Falando da hipermetropia, o hipermétrope tem o foco ajustado para além do infinito, ou seja, o poder dióptrico ocular é muito fraco para o tamanho do seu olho. Então, se para longe o hipermétrope enxerga mal, para perto ele enxerga pior ainda, porque os raios entram divergentes e está faltando poder acomodativo para ele. O hipermétrope tem a capacidade de compensar a sua metropia pela acomodação, e essa é a grande diferença do míope para o hipermétrope. Tá? Então o que acontece? Eu desenvolvo a acomodação, eu desencadeio a acomodação e um olho que era hipermétrope passa a enxergar bem. Por isso que os hipermétropes de baixas ametropias conseguem enxergar muito bem sem óculos, contanto que ele tenha uma reserva acomodativa suficiente. Para perto, se eu desencadear a mesma resposta, talvez não seja suficiente. Continue embaçado para perto. Se eu aumentar esse esforço acomodativo, eu consigo fazer um foco para perto também. O que acontece se esse esforço acomodativo for maior do que a minha capacidade acomodativa? O aparecimento de sintomas. Quais são os sintomas relacionados a um esforço acomodativo exagerado? A astenopia. E vocês têm que entender o que é uma astenopia. A astenopia não é enxaqueca. É muito comum nós oftalmologistas recebermos pacientes no consultório com crises de enxaqueca, cefaleia insalva ou diferentes cefaleias extremamente intensas, com a explicação de que talvez esteja precisando de óculos. O óculos tira a astenopia, ele não tira a enxaqueca. Tá ok? Como que o hipermétrope enxerga? Sem acomodação, ele enxerga embaçado para longe, mais embaçado para perto. Se eu tiver uma acomodação suficiente para enxergar bem para longe, eu consigo enxergar bem para longe e continuo embaçado para perto. Se eu tiver uma reserva acomodativa boa para longe e para perto, eu vou enxergar como um emétrope e eu não preciso de óculos. Tá? E não existe uma regra, tá? É muito importante, isso aqui é única e exclusivamente por questões didáticas, mas eu posso falar que uma criança de 5 anos é capaz de suportar uma acomodação de 5 dioptrias sem queixas. Uma pessoa de 50 anos, ela com uma dioptria de acomodação diária, ela vai ter queixas. Então, a nossa reserva acomodativa diminui com o passar dos anos. Tá ok? Aquele que aos 15 anos tinha 2 dioptrias e não precisava de óculos, aos 50 vai precisar de óculos. Tá ok? Qual que é a história natural? A hipermetropia evolui normalmente até a segunda década de vida e tende a se estabilizar. Talvez ela volte a evoluir, existem também algumas faltas de evidências a esse respeito. Toda criança normal é hipermétrope, lembrem disso, não é todo hipermétrope que precisa de óculos, muito pelo contrário. E, interessantemente, não há evidências de influência do meio na evolução da hipermetropia. Nós não sabemos o que nós podemos fazer para uma hipermetropia diminuir. Talvez nem a exposição ou a falta de exposição externa faça com que a hipermetropia evolua. Ou seja, talvez a miopia e a hipermetropia sejam doenças diferentes na sua base genética ou na sua base bioquímica. O aparecimento inesperado da hipermetropia pode, muito raramente, estar associado a lesões do polo posterior, e eu estou fazendo isso apenas como uma consideração oftalmológica. O paciente não era hipermétrope, de repente se tornou hipermétrope de um olho nos últimos meses, alguma coisa deve estar acontecendo. Vocês lembram que o hipermétrope tem o olho muito curto, ou a retina muito anteriorizada. Essa retina pode eventualmente ser anteriorizada
por uma lesão tumoral retroretiniana e isso fazer com que apareça a hipermetropia. Tá ok? Raro, mas eu não posso negar que isso possa acontecer. Eu vou tentar falar rapidamente do astigmatismo. O astigmatismo é uma ametropia especial. Por quê? O poder dióptrico do olho ele varia de acordo com o meridiano. O meridiano seria a hora do relógio. De tal maneira que entre as 12 e as 6 horas do relógio ele pode ser míope e entre as 3 e 9 horas ele pode ser hipermétrope. Isso por quê? Vamos assumir que todos os astigmatismos, ou a grande maioria dos astigmatismos, como de fato são, eles têm origem na córnea, que é a nossa primeira lente do sistema óptico ocular. Se essa córnea tiver um aspecto oblongado, ou seja, não esférico, essa córnea vai gerar uma lente com astigmatismo. Essa lente com astigmatismo ela pode ter um maior poder refrativo no meridiano do que o outro. Imaginem uma bola de futebol americano e uma bola de basquete. Tá? Então a bola de futebol americano ela é mais curva no seu meridiano vertical, se ela estiver deitada, e menos curva no seu meridiano horizontal. De tal maneira que o astigmatismo, a gente divide o olho em diferentes meridianos. Didaticamente, eu vou dividir aqui apenas no meridiano horizontal e no vertical. Mas o astigmatismo pode acontecer em qualquer um dos meridianos, ou em qualquer hora do relógio. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um meridiano horizontal hipermétrope. O foco está além da retina. Vamos supor que ele esteja míope, ele está aquém da retina. Se eu agora virar para o meridiano vertical, eu posso ter também um meridiano vertical emétrope, um meridiano vertical hipermétrope ou um meridiano vertical míope. De tal maneira que quando eu faço a conjunção dessas opções, eu vou ter os diferentes tipos de astigmatismo. Se eu tenho um meridiano horizontal emétrope e o vertical emétrope, eu tenho emetropia. Se eu tenho apenas um dos meridianos míopes, eu tenho um tipo de astigmatismo. Ele pode ser míope ou pode ser hipermétrope, e o outro está emétrope. Se eu tenho agora os dois meridianos com ametropias diferentes, de tal que nesse exemplo o meridiano vertical é míope e o meridiano horizontal é hipermétrope, eu tenho outro tipo de astigmatismo. Isso é complexo, mas eu vou tentar mostrar rapidamente para vocês como que um astigmata veria uma cruz, ou como que essa imagem em foco estaria na sua retina. O emétrope, ele vê a cruz no plano retiniano. O míope, ele vê essa cruz em foco antes do plano retiniano. O hipermétrope depois do plano retiniano. E o astigmata? Uma parte da cruz pode estar antes e a outra na retina. Uma parte pode estar na retina e a outra além da retina. Ou eu posso ter uma parte da cruz antes da retina e uma parte depois da retina. Apesar de todas essas características complexas do astigmatismo, o paciente que tem astigmatismo, ele não consegue diferenciar esse tipo de borramento. Então, como que o astigmata enxerga? Se ele vê uma cruz, ele pode ver essa cruz, as suas linhas verticais, ou, volto a dizer, em qualquer hora do meridiano do relógio, menos nítidas do que aquelas que sejam diametralmente ou ortogonalmente opostas, a 90 graus. Vamos supor que ele tenha muito astigmatismo, esse borramento é maior ainda. Ou vamos supor que os meridianos sejam invertidos do que eu estou mostrando para vocês. Eu inverto é a outra linha ou é a outra orientação que fica fora de foco. Eu volto a dizer, eu estou didaticamente colocando 90 e 180 graus, mas isso acontece em qualquer meridiano. Para aqueles que têm interesse, eu sugiro agora tampar um dos olhos e tentar olhar para essa figura. Quando nós estamos olhando numa tela do computador, a nossa acomodação acaba conseguindo compensar muito. Se isso estiver no infinito e a acomodação não conseguir compensar, é muito comum, ao tampar um dos olhos, que nós vamos ver algumas das linhas mais nítidas do que as outras. Isso está me dizendo única e exclusivamente que eu tenho alguns meridianos no meu olho que estejam com foco diferente dos outros. Tá? E eu posso até determinar qual é o eixo desse meridiano, determinando qual das linhas está borrada ou nítida. Aqui é a mesma coisa, essa imagem tem o mesmo objetivo. De novo, tampa-se um dos olhos e veja se existe alguma orientação de linha que é mais nítida do que a outra. Como que o astigmata enxerga? Depende.
Se ele for um astigmatismo miópico, aquele que as duas linhas da cruz estão antes da retina, ele vai enxergar como míope. Se ele tiver um astigmatismo hipermetrópico, ele vai enxergar como hipermétrope. E o astigmatismo misto, aquele que está entre um pouco além e um pouco aquém da retina, vai depender muito da intensidade. Então, astigmatismos, por exemplo, com menos de uma dioptria de astigmatismo, o paciente não vai queixar do borramento por causa desse astigmatismo. Astigmatismo de 3, 4 dioptrias, eles vão borrar toda e qualquer imagem. Tá? Tanto para perto quanto para longe, eles vão borrar. Tá? Mas isso é um pouco mais profundo, eu acho que nesse momento é isso que a gente tem que entender. O astigmatismo evolui muito pouco durante a vida, na verdade existe uma pequena evolução específica, mas é pouco. E o meridiano vertical ele tende a ficar com menor poder de óptico com o passar dos anos, nós não sabemos exatamente o porquê, apesar de existirem algumas teorias de que isso possa ser causa do efeito do crosslinking que acontece durante a vida, enrijecendo a estrutura corneana em determinados meridianos ou em determinadas regiões. No entanto, quando o astigmatismo demonstra alterações progressivas, esses astigmatismos estão frequentemente associados a doenças corneanas, principalmente uma doença muito comum chamada ceratocone, que não está no escopo desta aula nós abordarmos, mas o curso inteiro vai abordar isso com vocês. O que é a presbiopia, nossa última ametropia? A presbiopia é a perda da capacidade de acomodação. Não é que o olho está fora de foco, mas o foco automático da máquina eletrônica parou de funcionar. Isso faz com que eu não consiga mudar mais o foco e acontece depois da quarta década de vida para 100% das pessoas. Existe uma diferença muito estranha, aparentemente, nas regiões tropicais e subtropicais. A presbiopia aparece um pouco antes do que nas regiões mais temperadas. Mas entre 40 e 50 anos todos vão apresentar alguma presbiopia. Como que o presbítero enxerga? Se ele for emétrope, ou seja, se ele não tiver nenhum outro problema, ele não consegue enxergar para perto e ele vai ter que usar um óculos para perto. Basicamente é isso, porque ele perde a capacidade de acomodação. Ponto. O que é a presbiopia? A perda da capacidade de acomodação. É o músculo que enfraquece? Não. Sabidamente o músculo não enfraquece. No entanto, a relação dele com o cristalino se torna ineficiente e nós não conseguimos mudar o poder refrativo do cristalino. Não temos certeza disso, muito provavelmente por uma perda de elasticidade cristaliniana, talvez também com efeito pelo crescimento do cristalino, a perda da eficácia dos ligamentos do músculo ciliar no cristalino, de novo, isso fica para uma outra aula. Então o esforço acomodativo ele é matematicamente definido, ele não depende da pessoa. Para eu ler a 33 centímetros eu preciso de 3 dioptrias, a mesma fórmula de sempre. Para eu ler a 50 centímetros eu preciso de 2 dioptrias de esforço acomodativo. Para eu ler a 1 metro eu preciso de 1 dioptria de esforço acomodativo. Bom, a perda da capacidade acomodativa é diretamente proporcional à idade. Essa tabela não é um fato concreto. De novo, isso é um exemplo didático. Eu não posso usar essa tabela para determinar qual é a capacidade acomodativa de um outro. Mas, aproximadamente, eu posso falar que aos 60 anos a capacidade acomodativa é nula. Ou seja, se eu tenho uma pessoa que tem 60 anos e precisa ler a 33 centímetros, ela não tem capacidade de acomodar nada. Ela não vai me ajudar em nada, eu preciso dar um óculos de 3 dioptrias para ele. Tá? Então, essa capacidade acomodativa é progressiva desde o nascimento, ela passa a se tornar clinicamente relevante depois dos 40 anos de idade de uma maneira geral. Tá bom? Então, se essa tabela fosse uma verdade, o que não é, eu poderia determinar o seguinte: o paciente é emétrope, ou seja, ele não precisa de nenhum grau ou nenhuma lente corretora para corrigir o seu foco. O seu foco dos objetos no infinito focam na retina. Ele tem 40 anos, precisa ler a 33 centímetros. Como ele tem a capacidade de 2 dioptrias, ele precisa de mais 1 dioptria de óculos. E assim por diante, de tal maneira que quando eu chego aos 60 anos, a minha capacidade acomodativa é 0, para ler a 33 centímetros eu preciso de 3 dioptrias. Tá? A presbiopia pode estar associada à miopia, hipermetropia aos astigmatismos. Ou seja, ela é a parte das ametropias propriamente ditas. Tá? E a correção deve ser somada à correção para longe. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se o paciente é míope,
de 3 dioptrias. Então ele usa uma lente negativa de 3 dioptrias para longe. Nós determinamos que ele tem 60 anos, precisa ler os 33 centímetros, ele precisa de uma correção de 3 dioptrias positivas para presbiopia. Qual é o óculos que ele precisa para ler para perto? Nenhum. Porque o míope de 3 dioptrias lê perfeitamente a 33 centímetros, sem a necessidade do esforço acomodativo. Já se ele for míope de 1 e eu determinar que eu preciso corrigir 3 dioptrias, esse óculos dele de leitura vai ser de 2 dioptrias. E se ele for hipermétrope, eu preciso aumentar ainda mais. Em vez de 3 dioptrias, ele vai precisar de 5 dioptrias. Tá? Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês. Essa aula ficou um pouco mais longa do que eu gostaria. Eu espero que vocês aproveitem e eu espero que essa aula fique como uma referência para que vocês possam se preparar não só para a sua vida de médico, como para a sua vida acadêmica e também para a prova. Um grande abraço, foi um prazer enorme falar com vocês, mesmo que virtualmente.